Bora terminar. Ok? Josué capítulo 14, versículo 6 a seguir. Alegria de rever aqui alguns irmãos que faz tempo que eu não via. Glória a Deus, né? Pastor, eu já me vacinei e tal. Fico feliz por isso, glória a Deus. Vamos lá. Josué capítulo 14. Eu quero falar nessa noite no tema: nenhum desafio é maior do que a promessa. Diga amém. Josué 14, versículo 6 a seguir. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em servir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Esse versículo 11 que nós vamos ler agora é incrível. É um homem de 85 anos dizendo isso. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os aniquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Te louvamos por tua palavra, que possamos aprender de ti, que toda resistência, Senhor, à tua voz caia por terra, que o Senhor encontre lugar no nosso coração e a tua palavra caia como semente, para que germine, cresça, produza frutos em nós. Nós oramos no nome de Jesus e todos digam amém. Nenhum desafio é maior do que a promessa. Ora, há uma diferença em apenas ter uma promessa ou tornar a promessa realidade. Há uma diferença entre ter uma promessa e tornar a promessa uma realidade. Muita gente morre com a promessa sem viver a promessa. Não é o caso de Calebe. Ao mesmo tempo que eu olho para Calebe, eu penso no Júnior Batista, na Vitória, na Lica, na Alian, no Jair, no Nico. E a grande pergunta é: quais são as promessas que nós temos? Nós temos promessas que são de senso comum a todos, mas existem promessas de foro individual, quer dizer, é para um, é para o outro.
são específicas para uma ou outra pessoa. Promessas que Deus fez. E como Deus fez? Você estava lendo a Bíblia, e de repente a palavra que você estava lendo e meditando, dali saiu, sabe, algo forte e te tocou, e você teve não apenas a sensação, mas a certeza de que Deus estava falando contigo. Você estava lendo. Às vezes alguém ligou o telefone e na hora de desligar disse: ó, meu irmão, quer saber? Que Deus te abençoe nessa semana. E aí você diz: essa bênção é uma promessa que eu vou alcançar nessa semana, porque eu estou passando por isso. Então é a resposta disso. E aquilo se torna uma sentença, uma resposta de Deus. Porque é assim que Deus trabalha, Deus age. Às vezes o pastor está pregando e está falando muitas coisas e trazendo tantos apontamentos, mas no meio de uma grande mensagem salta uma frase que vem como uma flecha no seu coração. Você diz: uau, era para mim. São promessas. Às vezes Deus usa alguém e fala claramente, às vezes é num sonho. São inúmeras as maneiras como Deus pode falar com alguém. Agora, Caleb é diferente, porque ele cresce ouvindo. Ele faz parte da nação dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel. Então ele cresce ouvindo sobre uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Ele cresce ouvindo e parece estar distante, o povo está gemendo. Deus ouve, Deus vê e Deus desce para livrá-los. É assim que a gente lê. Moisés se torna líder da nação de Israel e os tira do Egito rumo à terra prometida. Está tudo dando certo, está tudo acontecendo do jeito que foi programado. Mas aí, num dado momento, Moisés, porque é o pedido dos anciãos, envia 12 espias à terra prometida. Eles vão à terra prometida e voltam com um relatório. Caleb é um dos 12 espias designados para isso. Quando ele traz o relatório, ele tem 40 anos. 40 anos. E há ali um conflito entre o que se viu diante da percepção que cada um teve. 2 permaneceram crendo na promessa, os outros 10 duvidaram, murmuraram, infamaram a terra, dizendo: essa terra não dá, a gente não vai conseguir chegar lá. Ora, diante disso nós sabemos o que acontece. Uma geração, com raras exceções, morre no deserto durante um período de 40 anos. E agora está Caleb adentrando a terra prometida, e ele tem um diálogo franco com Josué, dizendo: sabe aquele dia em Cades Barneia? Eu estava lá, Moisés, lembra o que ele disse? Pois bem, aquilo que ele falou, eu quero que seja feito. 45 anos se passaram. Caleb está com 85, mas mesmo com 85 anos, ele está pronto para conquistar. O tempo não roubou, ele continuou pronto. Por quê? Porque ele tinha uma visão diferente dos outros. Ele tinha uma clareza do que era a promessa de Deus para a sua vida. A grande pergunta é: como ser um conquistador para as promessas de Deus? Como é que eu posso conquistar aquilo que Deus me prometeu? Porque uma coisa é ter uma promessa e esperar ela de mão beijada. Tem até quem diz assim: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. É igual a irmã que quer casar. Ela tem 15, já começa orando: me dá um marido. Faz 18, cadê meu marido, Senhor? Faz 20, e ela declara, Salmo 40, esperei com paciência. Faz 25, ela vai para 70, apressa-te, Senhor,
quando chega nos 35, o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas quando chega nos 50, ela não pode desanimar, porque, meu irmão, não, escute, se você tem promessa, o tempo não vai parar, o tempo não vai roubar a promessa que Deus tem para a sua vida. Agora, como ser um conquistador para as promessas de Deus? Primeiro, defenda a sua fé. Defenda a sua fé. Pastor, a fé precisa ser defendida? Precisa. É preciso confiar em Deus e nas promessas que Deus liberou sobre a sua vida. Você precisa confiar nisso e defender. Defenda. O seu futuro depende da sua fé, então defenda a sua fé. Olha a atitude de Caleb, Números 13, versículo 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O contexto é: os 10 espias infamaram sobre a terra. Olha, essa terra devora os seus moradores, tem gigantes, os filhos de Aniquim estão lá. Ei, as cidades são verdadeiras fortalezas, não dá para a gente conquistar não, hein? A terra é boa, mas não é para o nosso bico. Aí, mediante tudo isso, Caleb fez eles calarem. Para. Ele faz os 10 que estão influenciando a nação toda calarem. E diz: olha aqui, ó, nós vamos subir, nós vamos conquistar, a terra é nossa, nós vamos prevalecer, nós vamos chegar lá, a promessa vai se cumprir. Ele defende. Agora, por que ele defende? Olha o que Deus diz sobre Caleb. Versículo 24 de Números 14. Deus fala, por causa dessa atitude, dessa confiança, dessa defesa de fé, Deus diz: olha, o povo que está aí, esses que se levantaram contra, vão morrer, vão cair, cairão mortos. Aí ele diz no versículo 24: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Deus está dizendo, sabe, aquele que se posicionou em fé, que não deixou ser ludibriado por qualquer tipo de conversa de que não dá, ele, por causa desse espírito de fé, de ousadia, de crer, ele vai entrar, ele vai conquistar. Agora, veja só, depois de 45 anos, a gente espera que a pessoa esteja mais fraquinha, já conformada com o fato de não ter acontecido o que queria. Mas no versículo 6, a parte B de Josué 14, ele diz para Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Ele está dizendo assim: o tempo passou, mas a promessa não. Muita gente passou pela história da gente e não está mais aqui, mas nós permanecemos. Não importa se está demorando, entenda, quanto mais demora, mais Deus está agindo, mais Deus está preparando, melhor será para
você, o tempo não rouba a qualidade da promessa, o tempo só aperfeiçoa. Caleb creu em frente a desafios e desafiadores. Ele creu. O povo de Israel e aqueles 10 até disseram: olha, vamos apedrejá-los, porque acharam uma afronta a eles crerem. Veja se não é assim quando você defende a sua fé. Você vem para a igreja e tem alguém que zomba de você. Outro dia eu recebi uma mensagem de alguém que chegava em casa e sofria ameaça porque vinha à igreja. E tem gente que vem se pode. E a pessoa disse: pastor, eu tenho prazer de ir na casa de Deus, eu tenho prazer de ir na igreja, porque eu ouço a voz de Deus e eu tenho uma direção para a minha semana. E é isso que o Espírito Santo faz, provoca e promove. Então, o tempo todo a nossa fé é questionada, os princípios que a gente crê são questionados, mas nós permanecemos defendendo, porque a nossa fé não está no homem, a nossa fé está no Senhor. Ele não muda de opinião por causa dos outros, não muda, não muda. Ele continua confiando em Deus. Confiança. A confiança tem sua definição como a firme esperança que se tem em algo ou alguém. A firme esperança. Caleb confiou plenamente em Deus. Ele sabia, porque isso é confiança. Ele sabia que Deus iria cumprir a promessa. Ele sabia disso. O tempo passou, só 45 anos. Mas ele venceu. Como ser um conquistador para viver as promessas de Deus? Segundo, não tem como ser um conquistador sem ter coragem. Coragem. Capítulo 14, versículo 11 e 12 de Josué. As palavras de Caleb para Josué são contundentes. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins. Os anaquins eram gigantes e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o disse. Ele fala que ele tem promessa, ele fala que ele sente-se forte como antigamente. Ele fala: ó, eu tenho a mesma força. Mas na hora de dizer que ele vai expulsar, que ele vai vencer, que ele vai conquistar, ele fala: porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Olha só, ele está determinado, ele está resolvido em enfrentar, em conquistar, mas ele não tira a glória de quem merece toda a glória. Ele está dizendo: quer saber? Eu vou dar o meu melhor de mim, mas quem vai me fazer conquistar é o Senhor. Uma geração, com raras exceções, morre no deserto. Passam 45 anos, agora com 85, desde que o Senhor fez a promessa que aquele lugar seria dele. Ele já passou por 2 batalhas, mas ainda tem resolvido algo dentro de si: eu vou conquistar. Mesmo com a idade avançada, ele não desiste, ele continua crendo. O que isso quer dizer, pastor? Escute: não pense que o seu tempo passou. Pastor, já fui um grande empreendedor, agora os tempos são outros. Já preguei o evangelho, mas agora os tempos são outros. Pastor, já criei muito, mas agora
os tempos são outros. Meu irmão, como é que está? Pastor, já tive uma fé inabalável, agora estou firme nas muralhas de Jericó. Rapaz, o tempo passa. Se você corre para a presença, se você se agarra na promessa, se você coloca os seus olhos em Cristo, escute o que eu vou dizer: a promessa que Deus te fez, Ele estende a mão e faz você conquistar outra vez. O que tinha entre Caleb e as promessas? Os filhos de Anak, os gigantes, as cidades fortalecidas daquela região, a incredulidade dos 10 espias, que ainda, de vez em quando, alguém tocava nesse assunto e incomodava ele. O tempo passa. Sabe o que a gente percebe na vida de Caleb? A idade não impede ele, não é um fator de impedimento. Ele continuou crendo. Creia contra fatos, contra argumentos, contra dificuldades, contra muralhas, contra montanhas, contra resistência. Creia, simplesmente porque nada é maior do que a promessa que Deus te fez. Pastor, como ser um conquistador? Como conquistar as promessas de Deus? Terceiro, os conquistadores sabem que precisam lutar para conquistar. Não existe conquista sem luta. Não existe conquista sem luta. Ah, pastor, mas e a graça de Deus? A graça é o favor imerecido de Deus. Você não tem que fazer nada para merecer ela. Mas para viver para Deus custa tudo. Tudo como assim? A renúncia da sua vida, a morte do seu eu. Mas vamos para o texto, versículo 13 e 14 do capítulo 15 de Josué. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte do meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arbã, que é Hebron. Este Arbã que era pai de Anak. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sisai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. Ele expulsou, ele teve que lutar. Não foi de mão beijada, ele teve que lutar. Um conquistador sabe que precisa lutar. Um conquistador sabe que não conquista por acaso. Sabe, estava andando aqui, aí conquistei. Aconteceu, caiu de mão beijada. Não, ele sabe que tem que lutar. Um conquistador é alguém que faz as coisas acontecerem. Ele tem determinação. Ele incentiva os que estão com ele no processo. Ele empurra, impulsiona. Enfim, ele passa por cima dos próprios medos. Ele passa por cima das próprias dúvidas. Ele permanece com os olhos na visão de conquista. Ele sabe que vai acontecer aquilo que Deus lhe prometeu. O exemplo disso é quem? Caleb, aquele velho de 85 anos, mas com espírito de jovem forte, sem muitas forças físicas, mas com o poder do Espírito de Deus nele. Quem olhava para Caleb via um velho por fora, mas dentro tinha um jovem ousado para conquistar. Que tem jovem que parece um velho, né? Tu olha, o cara tá novo, mas por dentro oh glória, Jesus vai dar a vitória até que enfim. Como é que está, irmão? O diabo se levantou.
Olha, o inimigo está furioso. O cara está novo por fora, mas por dentro está acabado. Agora, pega um irmão assim, cheio do Espírito Santo, porque você não vai encontrar um homem cheio do Espírito Santo assim, oh, Jesus, misericórdia. Você não vai encontrar, não. Quando você encontra alguém cheio do Espírito Santo, ele pode ter 85, 90 anos, 95, pode ter 100. Quando você encontra um homem cheio do Espírito Santo, está dizendo, Deus vai fazer, Deus vai abrir a porta, Deus vai romper, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, Deus vai trabalhar na nossa vida, vai ter mudança, vai ter cura. Ei, se anima, se anima, se anima. Tenha bom ânimo. Um homem cheio do Espírito de Deus é jovem por dentro. Diga amém. Tem gente que está olhando para você e te julgando pela aparência que você tem. Põe um sorriso nos seus lábios. Põe um sorriso neste rosto. Faz os teus olhos brilharem. E por quê, pastor? Porque o Espírito Santo está se movendo em você. Não é por acaso, é com muito esforço, é com muita dedicação, é com muita oração, gente. É jejuando, mortificando a carne, mortificando o eu, porque é uma guerra entre a gente. O apóstolo Paulo falou disso, para que vocês não façam o que é certo. Há uma guerra entre o espírito e a carne, militam entre si. Então há uma luta constante. Escute, se você quer conquistar, você tem que lutar. Você tem que matar a sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Talvez os seus gigantes hoje sejam uma enfermidade ou uma situação difícil. Talvez seja a sua maneira de pensar. Talvez um vício do qual você quer ser liberto. Sejam os gigantes que estão na terra da sua promessa. Talvez os pecados que você comete, diz que não vai cometer mais, mas volta lá e comete. Talvez as desculpas que você se agarra. Talvez uma depressão ou um problema financeiro sem fim. Talvez o gigante, de maneira figurada, que você esteja enfrentando seja uma dificuldade na família, no casamento. Talvez isso esteja entre você e a terra prometida e a promessa que Deus te fez. Glória a Deus que você está aqui na Mais de Cristo hoje. Por quê, pastor? Porque hoje Deus vai te fortalecer para você colocar esses gigantes para correr da sua vida e da sua frente. Deus está dizendo hoje: lute contra esses gigantes, porque a vitória é certa, a promessa é sua. Mas daí eu sei, né? Eu sei, pastor, o sucesso, né, é uma bênção, mas o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Aleluia. Verdade? Verdade. Só que o alfabeto de Deus é diferente dos homens. Dos homens é A, B, C, D, de Deus é obedecer. Sucesso vem antes de trabalho, mas antes de sucesso vem propósito. Antes de propósito vem promessa. Antes de promessa vem poder. Antes de poder vem palavra, e palavra de Deus. E antes de palavra de Deus vem obediência. E para obedecer você tem que vir com humildade. Você está entendendo? Essas regrinhas aí, tira elas fora. Só faça o que é certo, creia, porque vai ter gigante correndo de você em nome de Jesus. E eu quero concluir dizendo: conquistar não é uma opção. O que é conquistar, pastor? Conquistar é a razão da vida. Por que o senhor está falando isso para mim? Porque você nasceu para conquistar.
Tudo se resume a conquistar. Eu conquistei a vitória. Aleluia. Aleluia. Teve um irmão que falou: ô pastor, tu é feio. Eu falei para ele: mas eu já casei, você não. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Conquistei ela. Na verdade, eu olhei para ela, fui conquistado. Eu acho que conquistei. Mas quer saber? Olha só, você foi conquistado por Jesus. Até Deus conquista. Você nasceu para conquistar. Nós devemos viver com o objetivo de conquistar. Tem que fazer parte da nossa vida, da nossa existência. Você tem que acordar amanhã querendo conquistar. Sabe aquela montanha? Sabe, Josué, sabe aquela montanha? Sei. Sabe aquele lugar alto? Sei. Sabe aquela promessa que está lá no lugar onde os gigantes, filhos de Anak, ficam e resistem? Sabe? Sei. Eu vou conquistar. Eu vou conquistar. Tem que ter essa fé para conquistar. Sabe aquela Florianópolis, Ilha da Magia? Não, lá não dá certo. Não existe igreja com mais de 500 pessoas. Hoje nós tivemos 3 cultos com 1000. Sabe aquela Florianópolis, Ilha da Magia? Cemitério de pastor. Todo pastor que é bom não dá certo. Glória a Deus, porque o Senhor é misericordioso. Não tem igreja que dá certo, não tem coisa que acontece, não tem igreja que rompe. Lá não funciona, não adianta ir para lá. Mas tinha uma promessa. E com a promessa tinha o quê? Oração. E com a oração tinha o quê? Atitude. E com a atitude tinha o quê? Tinha fé. E com a fé tinha o quê? Resultado. E com o resultado tinha o quê? Você aqui hoje, ó. Pastor, sabe aqueles jovens perdidos nas noites que ficam na frente das boates, danceterias, dos points, sabe? E ficam lá esperando encontrar na noite a razão de existir. Sabe aqueles jovens, pastor? Sabe aqueles lá? Você vai conquistar. Você vai conquistar todos eles. Sabe aquele filho afastado do evangelho, que te dá preocupação, que te incomoda a vida dele? Sabe? Um dia ele vai chegar aqui sem você esperar, dizendo: pai, mãe, chega um pouquinho para lá, que hoje eu vim para o culto. E no mesmo culto que ele entrar aqui, ele vai levantar as mãos e vai dizer: eu quero servir a Jesus. Sabe aquele negócio que você está trabalhando, você até diz: eu sou escravo disso, trabalho de graça, não rompe, não acontece. Sabe aquele trabalho que parece que não vai? O sonho era bom, o plano foi feito, o projeto é excelente, mas não rompe, não vai, não pega, não, sabe, está travado. Sabe aquele negócio? Deus está virando a chave. Deus está virando a chave. Continue lutando, continue fazendo o que você tem que fazer. Dê o seu melhor, porque a maior pescaria da sua vida está chegando. Tudo isso para dizer para você que você vai conquistar. Você vai romper. Sabe aquelas promessas que parece que ficaram para trás? Deus fez. De vez em quando você lembra: um dia Deus falou comigo, sabe? Mas o tempo passou.
22 anos? Faz 14 anos? Faz 27 anos. Até pensei. Traz à tona nas suas orações. Quem disse que você não vai viver o que Deus te prometeu? Quem disse que não haverá reconstrução na sua vida amorosa? Quem diz que você nasceu para viver essa vida que você está vivendo sem alcançar o resultado que deseja e que Deus te prometeu? Quem disse que você não vai ser feliz? Quem disse que a sua história vai terminar assim? Quem disse é mentiroso, porque é uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Você vai viver a promessa, você vai alcançar a promessa. Oh meu Deus, fica de pé, fica de pé.